ele recebe a maior bênção, porque vem de primeira mão, vocês receberam de segunda mão. Mas em tudo isto, desejamos que tenha sido uma inspiração para examinar-nos a nós mesmos com respeito da fé genuína. O tema geral desta epístola de Tiago, para ver se estamos na fé ou há necessidade de ser reprovados. Vamos fazer a leitura em capítulo 4. Tiago, capítulo 4, iniciando a leitura em versículo 1. Tiago 4 e versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Somente até aqui, e como sempre nós confiamos no Senhor, que Ele mesmo há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Capítulo 3 termina com pacificadores. Exercitando este serviço entre os irmãos, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz, não tomando lados, não favorecendo um mais do que o outro, mas procurando paz, sossego. É um ambiente onde o rebanho pode crescer. Imagina, pois, Davi cuidando das ovelhas no campo. Enquanto ele está aqui, ele está refletindo sobre o zelo que o Senhor tem para com os seus. Em Salmo número 23, nós lemos isto. Ele centraliza-se na pessoa mais sublime, o Senhor. O Senhor, aquele que sempre é o grande eu sou. O Senhor é o meu pastor. Ele zela por mim. Ele me cuida, me protege, me corrige quando for necessário, mas faz tudo isto em amor. Nada me faltará, completo em tudo, sem faltar em nenhuma área.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É um ambiente pacífico, onde pode remoer, onde pode desenvolver e crescer. Não vamos ler o Salmo 23 inteiro, mas é o suficiente para deixar a cena colocada para nós. O desejo de Deus numa igreja local é um ambiente pacífico, onde a pessoa do Senhor Jesus Cristo prende a atenção e não outro. É somente Ele que deseja as afeições do nosso coração. Temos cantado sobre isto. E onde Ele faz-nos deitar em pastos verdes, é tranquilo, sossegado, não tem perigo. Se vier um leão ou um urso, é Ele que vai cuidar. Satanás é comparado como um leão que anda ao nosso redor, rugindo, querendo nos devorar. O Senhor vai cuidar dele. Nós vamos nos ocupar com o Senhor mesmo, remoendo verdes pastos, sim, na palavra de Deus, o ensino da palavra, o conforto que a palavra traz, que inspira por si mesmo um ambiente pacífico. Quando, então, deixamos capítulo 3 de Tiago, os pacificadores, notamos que, infelizmente, tem uma tempestade na igreja. E Tiago precisa tratar este assunto. É um assunto onde nós podemos ver que a genuína fé tem falhas, como pode ter falhas no uso da língua, também no procedimento de uma igreja, quando as afeições são infiéis ao Senhor, vão para outro ou outra coisa. Então, começam a surgir guerras, pelejas entre vós. Ele faz a pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Infelizmente, não é um ambiente pacífico, mas tem inveja, tem ciúmes, tem vontade de ser como o outro e vão guerreando. A resposta desta pergunta nós já temos tratado. Às vezes vocês vão lembrar que em capítulo 1 desta epístola nós temos visto que as pelejas, as guerras em nós, dentro de nossos membros, é ali que começa. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, os desejos de nós mesmos, os deleites que temos dentro de nós. Temos uma natureza pecaminosa e está sempre em batalha com a nova natureza. Não é um mar de rosas, não é tudo sempre liso, mas tem experiências ásperas, tem altos e baixos. Mas com o Senhor do nosso lado, é possível andar neste mundo tenebroso e ainda andar não fazendo parte deste mundo. As pelejas, as guerras, as invejas começam aqui dentro, porque o inimigo das nossas almas encontra dentro de nós algo que, infelizmente, pode corresponder com as coisas que ele apresenta para nós. Então, a resposta já está ali, no trecho que estamos estudando nestes dias. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós, entre os irmãos, que não deveria existir? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? Sim, é dentro de nós. Jamais podemos culpar ao Senhor, dizer: tu me fizeste assim, é por isto que eu estou assim, violento nos meus pensamentos. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis.
Estão sempre procurando algo para si. É o eu, mais uma vez, o que eu quero. O fariseu que subiu ao templo para orar, às vezes vocês lembram como ele orou, se apresentando a Deus como melhor do que o outro. Eu não faço isto, eu faço aquilo. Eu não sou como este. Então, na presença de Deus, ele tinha esta ousadia e podemos dizer também a arrogância de se apresentar perante aquele que sonda os nossos corações, que sabe o que tem aqui dentro. É podre aqui dentro. O fariseu foi descrito como um sepulcro caiado, branco por fora, mas dentro cheio de podridão, ossos, podridão, já cheirando mal. Como podia ele se justificar perante Deus? Do contrário, um que cobrava os impostos ficou atrás no templo e o Senhor foi relatando que ele nem ousava levantar sua cabeça, mas lá atrás, batendo no seu peito, cabeça abaixo, ele reconheceu quem ele era e disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Pecador. É justamente ali onde começa o retorno. Um verdadeiro reconhecimento de como somos perante Deus. Não nos comparando com os outros ao nosso redor, mas sempre nós nos comparando com aquele que é santo e puro e de fato incomparável. Não chegamos nem perto. A maravilha é que Deus tem prazer em derramar mais graça para nós recuperar, restaurar, para andar com Ele novamente. Mas aqui temos esta situação para tratar: a cobiça, a inveja, as pelejas, as brigas, as guerras, combates, os desejos da carne. Lembramos que o Senhor experimentou isto também. E o servo do Senhor não é mais do que o maior do que o seu Senhor. Se eles fizeram isto para o Senhor, eles vão fazer isto para nós também. Quando o Senhor Jesus ensinou em Nazaré, no início do seu ministério, ele estava lendo em Isaías capítulo 61. Ele entrou na sinagoga em Nazaré, um lugar onde ele era conhecido, e foi-lhe dado o rolo de Isaías. E com destreza, ele achou o lugar onde ele queria ler. Sabia muito bem as Escrituras. E em Isaías 61, ele leu isto. Eu estou lendo em Isaías. Mas vocês podem ler em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Foi ali que ele parou. O Senhor Jesus sabia onde começar e onde parar, pois o Senhor Jesus não veio para fazer o que vinha em seguida, o dia da vingança do Senhor Deus. Não. O Senhor Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Este foi o seu propósito. Ele usou a sua língua, o seu aparelho de comunicação. Ele usou palavras para trazer consolação, encorajamento. Ele procurou pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração. Para quem olhará o Senhor? Ainda em Isaías, nós lemos isto. 66 e versículo 2. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme,
da minha palavra. Que treme da minha palavra, sim. O Senhor Jesus tem prazer naqueles que tremem quando a sua palavra é lida. Com respeito de ter temor para Deus, tendo tratado este assunto de sabedoria em uma passagem veloz, na verdade, mas lembramos uma coisa. Já ouviste da sabedoria de Salomão? Muito bem. Então, em Provérbios, escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 1, logo no início, versículo 7, ele fala palavras curtas, mas penetrantes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Grave bem aquilo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em Tiago 3, quando temos lido sobre a sabedoria deste mundo e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto começa tendo um grande respeito para o Senhor Jesus Cristo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele dá atenção para aquele que treme na sua palavra. Aquele que é humilde de coração e contrito, se coloca numa posição baixa na presença do Senhor. Por esta razão, então, quando estes vieram para ouvir o Senhor em Nazaré, Lucas capítulo 4, ele pegou o rolo que foi dado para ele. Ele achou o lugar certo e começou a ler. E terminando as Escrituras, onde ele queria parar e não continuar mais nenhuma palavra além do que ele deveria, ele disse, entregando o rolo novamente para o responsável na sinagoga, ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? As pessoas admiraram o seu ensino. Palavras de graça, palavras de conforto. Quando o Senhor Jesus terminou o sermão da montanha, as pessoas ficaram admiradas mais uma vez. E em Mateus capítulo 6, esta foi a expressão que o povo deu. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Foi ali que começou a inveja. Os escribas, eles queriam o louvor do povo, queriam a admiração do povo, queriam ser considerados como mestres, de ser chamados Rabi, mas o Senhor, pouco a pouco, revelou a natureza real destas pessoas. Era uma fé falsa, não era uma fé genuína. E quando o Senhor foi levado, enfim, cumprindo o desejo destas pessoas religiosas, querendo destruir o Senhor, querendo tirar Ele do meio, numa certa ocasião, registrado em João 12, eles falaram, mas estamos vendo o que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. O mundo inteiro está seguindo após Ele. Precisamos parar com isto. Onde nós vamos ficar querendo se cuidar? O mundo inteiro está seguindo o Senhor e começaram a traçar planos para prendê-lo, mas não podiam. Em João 7, eles mandaram servos para prender o Senhor, mas quando estes servos ouviram as palavras de graça que ele proferiu, eles não podiam prendê-lo. Voltaram e eles perguntaram, por que voltaram sem ele? Ninguém falou como este homem falou, diferente, se destacou. As pessoas tinham inveja do Senhor. E quando, enfim,
ele foi julgado por Pilatos. Pilatos disse isto, ou Pilatos disse que ele sabia que foi por inveja que o haviam entregado. Pilatos sabia a razão. Inveja é uma coisa terrível. Inveja. Gênesis é o livro das origens. A própria palavra Gênesis quer dizer isto. E notamos que a inveja começou com Caim. Quando Abel, seu irmão, trouxe uma oferta de acordo com a vontade de Deus. Um cordeiro do seu rebanho, pois ele era pastor de ovelhas. Caim era lavrador. Caim trouxe a sua oferta ao Senhor, o melhor do campo, que ele conseguiu pelo suor do seu rosto. Infelizmente, ele trouxe o fruto de uma terra amaldiçoada por Deus. Como podia isto agradar a Deus, então? Deus deu atenção para a oferta de Abel, que envolveu derramamento de sangue. Um princípio que se vê logo no início da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por esta razão, Deus deu atenção para a oferta de Abel. Envolveu um substituto. Mas Caim não trouxe a oferta correta. Pensou em si, como hoje o homem ainda pensa: eu vou preparar para mim um caminho, para mim, que parece aos meus olhos o caminho certo. Mas ele não sabe, como Salomão sabia, que dá em caminhos de morte. Parecia certo aos seus olhos, mas a revelação é que dá em caminhos de morte. Começou a inveja ali. Olhou para Abel, seu irmão. Ele queria o que Abel teve, a aprovação de Deus. Caim, então, ficou triste. A inveja deu lugar para a ira, e a ira, enfim, deu lugar para o homicídio. Deus deu oportunidade para ele arrepender, mudar de mente e trazer uma oferta correta. Deu oportunidade para ele, longânimo, não querendo que nenhum se perca. Falou para ele: você pode trazer uma oferta correta. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Foi assim que começou a inveja. E o Senhor sentiu isto na realidade. Os escribas e fariseus, por inveja, queriam tirar a sua vida. Quando nós voltamos para Tiago capítulo 3, capítulo 4, nós notamos então que o que às vezes acontece entre os irmãos não deveria acontecer. Procurando ter um ambiente pacífico, em vez disto tem pelejas, tem guerras, tem invejas, cobiças. E eles pedem alguma coisa a Deus, mas não recebem, porque estão pedindo mal porque queriam gastar em seus próprios desejos, sem fazer o esforço, sem ter o dom espiritual que só Deus pode dar, querendo para o seu próprio bem, para ter a glória dos homens. Em seguida, são chamados adúlteros e adúlteras, os dois gêneros. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que aconteceu? Aconteceu que eles foram infiéis nas suas afeições para com o Senhor. Infiéis não quer dizer que eles cometeram o adultério, mas no sentido espiritual, sim, não foi uma coisa física, mas sim espiritual. Como também fala aqui em versículo 2,
Matais não quer dizer que eles mataram as outras pessoas, mas em seus corações o ódio, a inveja era tão forte como o de Caim, que já fez isto dentro de si. Vale a pena me ler para vocês o que o Senhor mesmo ensinou. Um nível bem mais alto no Sermão do Monte. Mateus 5 e versículo 20. Mateus 5 e versículo 20. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Versículo 22. Eu, porém, vos digo. Quando ouvimos o Senhor dizer isto, Ele está elevando o nível do assunto. Bem mais alto. Não é uma lei que traz a condenação, mas são palavras de misericórdia que eleva o assunto. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, ele se esquenta, ele tem ira, ele será réu do juízo, e ele faz isto em seu coração. Qualquer que disser a seu irmão, raca, se você tem uma margem, às vezes você tem uma explicação de que quer dizer raca. Na minha Bíblia é cabeça oca. Quer dizer isto? É uma maneira de expressão de desprezo. Qualquer que disser, ele usa a sua língua para maldizer uma outra pessoa. Você tem uma cabeça oca. Ele fala também, você é louco. Este será réu do fogo do inferno. Então, isto acontece no coração, dentro da pessoa. Não quer dizer que ele mata de uma forma física, prática. Da mesma forma, o adultério é uma infidelidade para com o Senhor, o mesmo que nos ama e deseja toda a afeição dos nossos corações. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se começamos a amar o mundo, estamos tirando as nossas afeições de Deus. Não estamos amando mais a Deus. Estamos amando o mundo, de onde Deus nos tirou. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Voltando para trás, infelizmente, pode acontecer. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Espírito Santo que inspirou Tiago, também inspirou o apóstolo João. 1 João, capítulo 2 e versículo 15. João é bem mais específico. Ele dá este mandamento como da parte do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem mistura. Um não dá de mãos dadas com o outro. Ele nos tirou do curso deste mundo, para não seguir mais o sistema deste mundo, para não ter mais amizade com este mundo. E aqui mesmo, em capítulo 3 de 1 João, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Não conheceu quem era o Senhor e não vai conhecer aqueles que são discípulos verdadeiros do Senhor, que trazem a fé genuína. Mas vamos ler mais em capítulo 2, versículo 16. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos
E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre vitorioso. Ele faz a vontade do Pai, porque ele ama o Pai. O Pai tem as suas afeições. Se alguém me ama, guardareis os meus mandamentos. Não é um aprisco cercado pelas leis e mandamentos, mas é um rebanho que está junto com o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, em pastos verdejantes, deitados pacificamente, apreciando a sua pessoa. O mundo fica para trás. A ocupação deveria ser com o Senhor. Tiago 4, novamente, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O original é duas perguntas. Eu estava querendo isso, obrigado. Duas perguntas. Deveria ser assim. Pensais que a Escritura diz em vão? Uma outra pergunta. Pensais que o Espírito que em nós habita não tem ciúmes? Duas perguntas, na verdade. E tem uma tradução que faz isto como duas perguntas. Pensamos que a Escritura que fala ao nosso coração fala sem impacto? Não. A resposta é não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra até a divisão da alma e o espírito, juntas e medulas. Atinge a parte mais íntima da nossa pessoa, aqui dentro. Quando lemos a palavra de Deus, é como Deus mesmo falando a nós. É de grande proveito, inspirado, soprado pelo Espírito Santo, palavra por palavra. E o Espírito Santo que em nós habita, a mesma pessoa que inspirou as Sagradas Escrituras, está dentro daquele que crê. Que maravilha! O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ser entristecido. Ele pode também ser extinguido na sua operação em nós, no uso dos dons espirituais, para engrandecer o nome do Senhor e trazer edificação ao povo de Deus. Uma pessoa, portanto, pode ser descrito como uma pessoa que tem ciúmes. Então, quando nós tiramos o nosso amor de Deus e começamos a amar o mundo, o Espírito em nós tem ciúmes. Deixe-me dizer uma coisa. Se for para voltar para trás, o caminho para voltar ao mundo vai levar-nos para a cruz. Não tem outra maneira de voltar para trás. Estávamos num caminho largo, mas vimos a cruz e decidimos voluntariamente confiar no Senhor Jesus Cristo. Vimos ali o nosso substituto, em amor, entregando a sua vida, recebendo o castigo de Deus, que deveria ser o nosso, e entramos por ele à porta. Seguimos o caminho estreito que conduz à vida. Poucos são que acertam. Mas viemos por aquele caminho. Voltar para o mundo seria necessário. Passar em frente da cruz. Pense bem. Como se estivesse crucificando o Senhor Jesus Cristo novamente. Não podemos. O amor do Senhor Jesus Cristo é mais. Pense bem. Se alguém está pensando em voltar para trás, a atração do mundo,
concupiscência da carne e soberba da vida, é necessário passar pela cruz. Infelizmente, nas Escrituras está gravada o nome de uma pessoa que voltou para trás. E infelizmente para o apóstolo Paulo, ele precisava experimentar isto na realidade de como foi. Pela bondade de Deus, a experiência chegou no final do seu ministério. Segundo Timóteo capítulo 4, e o apóstolo Paulo vai nomeando algumas pessoas. E infelizmente para Demas, o seu nome está registrado aqui. Segundo Timóteo 4, e versículo 10. Demas me desamparou, deixou Paulo. Por quê? Amando o presente século. Amando o presente século. Este mundo. O mundo passa e a concupiscência do mundo passa, mas as coisas de Deus permanecem. Não segue o exemplo desta pessoa, Demas. Ele voltou para trás, mas nós temos uma outra maneira de agir. É chamado arrependimento. Sim. Arrependimento para um cristão? Sim. Você pensou que arrependimento era somente antes de exercitar a fé? Mudar de mente com respeito da minha maneira de viver e, no mesmo instante, receber o Senhor Jesus Cristo por simples fé? E experimentar a graça de Deus salvadora? Mas aqui também tem arrependimento. Ele dá maior graça. Versículo 6 de Tiago 4. A graça de Deus é abundante. Mais graça Ele vai derramar. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que está acontecendo agora é um procedimento de arrependimento. É um procedimento de ter um perfil baixo na presença do Senhor, pois Ele resiste àqueles que são arrogantes, que pensam muito de si, mas Ele dá graça aos humildes. Lembra o que temos citado em Isaías capítulo 66? Para quem olhará o Senhor? Para este olharei, diz o Senhor, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Para este o Senhor olha. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeição, sim. Os nossos ouvidos, as nossas bocas dedicadas para Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. Com respeito do diabo, nós vamos resisti-lo. Ele vai fugir de nós. É necessária uma batalha agora, pois o inimigo das nossas almas, ele está nos chamando para o mundo, ele está nos seduzindo, porque tem algo dentro de nós que corresponde. O que havemos de fazer, não em nossa própria força, mas na graça de Deus, podemos resistir. Se queremos uma orientação para não deixar o pensamento progredir, conceber e dar morte, o apóstolo Paulo dá-nos uma bela orientação. A ocupação da nossa mente. E não vou dizer porque precisa decorar isto, mas se quiser, pode. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma outra versão, deixe isto ocupar o vosso pensamento. Resistir ao diabo, sim. Então eu vou fazer o esforço, em vez de dar atenção, deixar o pensamento conceber e gerar a morte, dar luz à morte. Não, eu vou ocupar a minha mente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo,
porque acabamos de ler em Filipenses 4 e 8, todos os aspectos daquilo que deveria ocupar a nossa mente centralizam-se no Senhor Jesus Cristo, pessoa mais bela, mais amável que podíamos conhecer, pessoa fiel que está conosco. A sujeição, então, a resistência do diabo e agora a aproximação de Deus. Às vezes nós queríamos que Deus se aproximasse de nós, mas não a exortação e a orientação é para nós chegar a Deus. Precisa originar, tem a iniciativa conosco. Eu desejo andar próximo do Senhor e não amar o mundo. Chegai-vos a Deus. O que está acontecendo aqui é uma entrada no santuário, aproximando a presença de Deus para estar lá, irmãos, tendo crido no Senhor Jesus Cristo. Temos acesso à presença de Deus. Uma das grandes bênçãos propositadas no coração de Deus é que tenhamos a posição de filhos e, portanto, ninguém pode nos proibir de chegar no santuário, na presença de Deus e de estar lá e deixar os raios celestes banhar a nossa alma, de estar na presença de Deus. Ele vai fazer a sua parte, Ele vai chegar a nós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo, amando o Senhor e amando o mundo, não pode ser. Tem que ser total. Ou amamos Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e todo o nosso entendimento, ou amamos o mundo daquele jeito. Chegando a Deus. Às vezes, vocês como eu, quando eu li a segunda parte de versículo 8, eu pensei em Salmo número 24. E fui para lá. E às vezes vocês foram para lá também. E vale a pena nós apenas ler, pois leva-nos no santuário. Salmo número 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente a sua alma, a sua própria pessoa, entregue para a vaidade, não. Mas ele se purificou no sangue do Cordeiro. Ele está lá no lugar santo, no santuário de Deus. Deixe-me perguntar com todo carinho, você conhece este lugar? Na presença de Deus? De estar lá e saber que você está na presença de Deus? Ele disse a respeito de arrependimento. Versículo 9 de Tiago 4. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Este é o verdadeiro arrependimento. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor. Sim, a nossa iniciativa novamente. Eu vou me humilhar, me abaixar. Eu vou negar-me a mim mesmo. Vou me considerar como João, incapaz, indigno de abaixar-me e fazer o serviço de um escravo, desatar as suas alparcas. Humilde, perfil baixo, perante o Senhor, eu faço a minha parte, chegar perto de Deus, Ele vai chegar perto de mim. E vou me humilhar na presença de Deus, deixar o orgulho, vanglória, presunção, arrogância, Ele vai me exaltar. Não procuramos a exaltação do mundo, o louvor do mundo,
mas procuramos aquilo que vem da parte de Deus. É semelhante daquilo que aconteceu com o Senhor. Filipenses 2, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sim, o Senhor fez a sua parte. Por isto, o Pai o exaltou, usando Hebreus 7, o elevou mais alto do que os céus. Que bom que é assim. Deu para o Senhor Jesus toda a autoridade nos céus, como também na terra. Este é o nosso Senhor, que merece as afeições dos nossos corações. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É um mandamento que não podemos esquivar. Não faleis mal uns dos outros. Se não podemos falar bem, falamos nada. Melhor. Mas não falar mal. Nem vamos contribuir em nossa presença quando outros falam mal uns dos outros. É desagradável a Deus. Mas o que eu falei foi verdade. Não importa se for verdade. Está aqui simplesmente isto: não faleis mal uns dos outros. Não tem outro argumento. É como um cobertor que cobre tudo. Seria tão bom, seria um testemunho brilhante para um mundo que rejeita o Senhor Jesus. Quando eles podem ver os irmãos reunindo em amor, em afeição uns pelos outros, porque amamos o Senhor em primeiro lugar e guardamos os seus mandamentos, e este é um deles. Imagina se for o contrário, ou se fosse você ouvindo pessoas mesmo no mundo, incrédulos, uma família brigando, um falando mal com o outro. Qual seria o meu pensamento? Ainda bem que não sou desta família. Não gostaria de ser parte desta família, onde existe um ambiente pacífico neste lar, onde tem o amor. Seria a mesma coisa com uma igreja que está em guerras, brigas, pelejas. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eu vou parar aqui, mas eu gostaria de citar em terminar estes estudos, que na verdade não terminam, porque não completamos a carta, mas é a última vez. Como começamos? Examinando-nos a nós mesmos. 2 Coríntios 13 e versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.